Meu nome é Daniel Costa, tenho 28 anos, trabalho com design gráfico em São Paulo. E até aquele carnaval, acreditava que assombrações eram invenção de gente com tempo livre demais. Mas Salvador, em 2019, me provou que existem coisas que nem o Photoshop consegue editar. Eu havia sido arrastado para a viagem pelos meus amigos de trabalho. Rafael, o cara de marketing que só falava em curtir blocos alternativos, e Luana, sua namorada, que jurou que eu precisava viver além do computador. Aceitei pelo acarajé e pelo prometido trio elétrico do Ivete. Clichê? Sim, mas quem se importa quando você é um paulistano cansado de concreto? O farol da Barra fervilhava naquela tarde. O mar azul turquesa contrastava com a multidão vestida de glitter, e o cheiro de dendê e cerveja estragada formava um perfume que só o carnaval sabe criar. Estávamos no meio do bloco Os Bambas do Porto, tentando acompanhar o samba reggae, quando uma barraca chamou minha atenção. Não pelo visual, o toldo vermelho estava esfarelando, mas pela sensação de que alguém ali me observava. O vendedor era um velho de pele enrugada como papelão molhado. Seus olhos brancos e opacos pareciam cegos, mas seguiam meus movimentos com precisão. "Bonita, né?" ele disse, erguendo uma máscara de couro desbotado. Tinha padrões geométricos em vermelho sangue ao redor dos olhos vazados e um cheiro amargo de raiz queimada. "É diferente", respondi, tentando disfarçar o desconforto. "Diferente igual a você", ele riu, mostrando dentes manchados de tabaco. "Essa aqui mostra o que falta." Luana deu uma cotovelada em mim. "Não cai nesse papo de velho malandro, Dani." Mas algo naquela máscara me hipnotizou. Talvez fossem os sulcos no couro que lembravam cicatrizes, ou o modo como o velho sussurrou "Oju alairi riodi", palavras que só entenderia dias depois, quando um tradutor online me mostrou o significado. "Os olhos que não veem são do inimigo." Paguei R$ 20 e coloquei a máscara. O couro era gelado, como se tivesse guardado o frio de noites antigas. Meus amigos zombaram. "Virou Exu, hein?" Mas o som das gargalhadas dele sumiu assim que o velho acrescentou: "Use antes do pôr do sol." "Por quê?" perguntei, mas ele já havia virado as costas, sumindo atrás de uma cortina suja. Luana puxou meu braço. "Vamos pro trio do Bel Marques. Vai ser irado." Segui eles, mas a máscara pesava no rosto como se quisesse me lembrar de sua presença. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja, senti o primeiro calafrio. Era o início do pesadelo. O sol já havia mergulhado no mar quando percebi que algo estava errado. Meus amigos insistiam para ir para o circuito Dodô, mas eu me sentia preso àquela máscara, como se ela me puxasse para o centro da multidão. Foi então que vi. Ninguém tinha sombra. As luzes dos trios elétricos cortavam a escuridão, mas onde deveriam estar as silhuetas dançantes, havia apenas asfalto vazio. Olhei para minhas mãos. Nada. Eu não projetava sombra. "Vocês estão vendo isso?" gritei, agarrando o braço do Rafael, que bebia uma Skol em frente a uma barraca de camisetas. "Vendo o quê, mano?" ele respondeu rindo. "Cê tá muito louco, né?" Tentei apontar para o chão, mas ele já estava se afastando, puxado pela namorada em direção ao trio do Ivete. A música festa tocava, mas os tambores soavam abafados, como se estivessem debaixo d'água. Foi quando o vi. No meio do turbilhão de cores, ele estava parado. Alto, de terno preto engomado, as mãos segurando uma máscara igual à minha. Seu rosto era liso, sem nariz, sem boca. Só 2 sulcos onde deveriam estar os olhos. A multidão fluía ao seu redor, mas ninguém o tocava, como se houvesse um vácuo ao seu redor. Meu coração acelerou. Tentei tirar a máscara de novo, mas o couro grudara na pele. Uma dor aguda subiu da mandíbula até a têmpora e um sabor metálico encheu minha boca. Sangue. "Não olhe para ele", sussurrou uma voz atrás de mim.
Era uma menina vestida de baiana carregando um tabuleiro de acarajé. Seus olhos estavam arregalados. Ele vem buscar quem usa a máscara depois do sol se pôr. Antes que eu perguntasse mais, ela desapareceu na multidão. Voltei a olhar para o homem de terno, mas ele agora estava mais perto. Apenas 3 metros me separavam daquela figura imóvel. Seus sulcos oculares pareciam vibrar, e pela primeira vez notei. Ele também não tinha sombra. Corri, empurrei foliões, tropecei em garrafas quebradas, mas o som dos meus passos era abafado, como se estivesse dentro de um sonho. Cheguei à orla, onde as ondas batiam com força, e me encostei em um carro estacionado. Respirei fundo, enxugando o suor que escorria por dentro da máscara. Foi quando o vi refletido no retrovisor. O homem sem sombra estava atrás de mim, seu rosto liso, agora voltado diretamente para meu reflexo. Seu braço se ergueu, apontando para mim com um dedo longo e pálido. A máscara que ele carregava, antes intacta, agora tinha os olhos costurados com fio negro. Um caminhão de som passou buzinando, e quando olhei novamente, o retrovisor estava vazio. Mas no vidro embaçado pelo meu hálito, uma frase estava escrita: "Você já é meu". A primeira coisa que fiz ao voltar para o Airbnb foi tentar arrancar aquela maldita máscara. Fiquei trancado no banheiro, as mãos tremendo, enquanto o couro parecia ter se fundido à minha pele. Puxei com força e uma dor cortante me fez ver estrelas. No espelho embaçado pelo vapor do chuveiro, gotas de sangue escorriam da borda da máscara, misturando-se à água que pingava do meu queixo. "Porra!" gritei, socando a parede. Os amigos haviam ido para uma festa no Pelourinho, e eu menti dizendo que estava com enxaqueca. Na verdade, cada minuto com a máscara era como carregar um peso morto no rosto. Até minha voz estava diferente, rouca, como se tivesse engolido vidro. Liguei o computador e joguei no Google: máscaras de couro que grudam no rosto. Encontrei fóruns de ocultismo, lendas urbanas sobre entidades que roubam rostos e um artigo sobre um artista de carnaval que desapareceu nos anos 50 usando uma máscara similar. Nada concreto. Foi quando lembrei da barraca. Voltei ao farol da Barra na madrugada, com o bloquinho Os Bambas do Porto ainda ecoando ao longe. A esquina onde o velho estivera estava vazia, só um mendigo dormindo sobre jornais velhos. "O senhor viu um vendedor de máscaras aqui?" perguntei, segurando uma nota de R$ 10. Ele abriu um olho, depois cuspiu no chão. "O homem das máscaras só aparece para quem está perdido", disse, com um sorriso sem dentes. "E pelo cheiro, você já está mais perdido que cachorro em dia de foguete." Voltei a correr. Não sabia se era o medo ou a máscara sugando minhas energias, mas minhas pernas pareciam de chumbo. No caminho, passei por uma senhora que arrumava balangandãs em uma barraca de bijuterias. Ela parou ao me ver. "Moço", chamou com um sotaque carregado, "o que você fez para eles?" "Eles quem?" respondi ofegante. Ela apontou para a máscara. "Os sem rosto, os que moram onde não tem espelho." Seus dedos traçaram um símbolo no ar, algo entre uma cruz e um círculo. "Essa coisa aí tá te devorando. Tira antes que seu nome suma." "Como?" gritei, mas ela já virava as costas, murmurando uma reza em iorubá. De volta ao Airbnb, descobri que não conseguia lembrar o nome do meu primeiro cachorro. Tobias? Thor? Nada vinha à mente. Só um vazio frio onde as memórias deveriam estar. No banheiro, encarei o reflexo no espelho. A máscara agora parecia crescer sobre minha pele, os padrões vermelhos se espalhando como veias até minha testa. Foi quando percebi. Meus olhos, por trás dos orifícios do couro, estavam ficando brancos, iguais aos do velho. Pelourinho à meia-noite parece cenário de filme de terror que ninguém pagaria para ver. As lâmpadas quebradas deixavam os becos mergulhados em sombras móveis. E o vento arrastava restos de fantasias pelo chão. Plumas, lantejoulas,
uma máscara de arlequim com o sorriso rasgado. Eu corria sem rumo, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. A máscara apertava meu rosto como uma segunda pele, e meus olhos, agora quase totalmente brancos, enxergavam vultos que se esgueiravam pelas paredes. Os tambores do carnaval haviam se transformado em batidas cardíacas. Tum, 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 tum. Cada pulsação sincronizada com os passos do homem sem sombra, que eu sabia estar atrás de mim, mesmo sem ousar olhar. Ele não para. Sussurrei para mim mesmo, dobrando uma esquina coberta por grafites de rostos chorando. Foi quando o vi pela terceira vez. Ele estava sentado em um caixote no meio do beco, como se esperasse. O terno preto impecável contrastava com a sujeira das paredes e a máscara de olhos costurados repousava em seu colo. Desta vez, porém, havia algo novo. Várias máscaras penduradas em cordas acima dele, balançando como frutas podres. Todas iguais à minha, mas com os olhos furados por agulhas. "O que você quer?" gritei recuando. Ele não respondeu, apenas ergueu a mão esquerda e as máscaras acima dele começaram a sussurrar. Vozes sobrepostas, algumas chorando, outras rindo, todas dizendo a mesma frase em uníssono: "Você já é nosso." Corri de novo, mas o beco parecia se alongar, as paredes se fechando. Tropecei em uma pilha de sacos de lixo e quando me levantei, ele estava lá. Não atrás, não na frente, mas ao meu lado, com a cabeça inclinada em um ângulo que quebrava a coluna cervical de qualquer humano. Sua mão gelada tocou meu ombro. "Não!" berrei, sacudindo-o. Sua pele era fria e elástica, como borracha velha, e seu sopro cheirava a terra molhada. A máscara em seu colo começou a sangrar pelos olhos costurados, um líquido negro que escorria até formar poças em forma de pés. Foi o sino da igreja do Rosário que me salvou. Dong, dong. O homem sem sombra estremeceu, soltando meu braço como se o som fosse fogo. As máscaras nas cordas caíram e ele recuou para as sombras, derretendo-se nelas como açúcar na chuva. Fiquei de joelhos arfando, enquanto o sino badalava 11 vezes. "Tá precisando de ajuda, moço?" A voz veio de um garoto que vendia água mineral na esquina. Ele não devia ter mais de 12 anos. "Tem um homem de terno", engasguei, apontando para o beco vazio. "Aqui no Pelô tem mais fantasma que turista." Ele riu, oferecendo uma garrafa. 5 conto. Bebi como se fosse a última coisa que faria na vida. Água escorreu por dentro da máscara, misturando-se ao sangue que ainda pingava das bordas. "Só cuidado com o sem rosto", o garoto disse, recolhendo o dinheiro. "Dizem que eles vêm atrás de quem perdeu o próprio nome." Antes que eu perguntasse como ele sabia, um trio elétrico passou na rua principal, arrastando uma onda de foliões. Quando me virei para agradecer, o menino já não estava lá. Só restara a garrafa vazia no chão e um bilhete amarrado com fio vermelho. "Procure a casa onde os espelhos estão cobertos." A casa onde os espelhos estão cobertos era uma construção antiga no Alto do Cabrito, com as janelas tapadas por panos brancos. Flores murchas e garrafas de cachaça vazias enfileiravam-se na entrada como oferendas abandonadas. Bati na porta 3 vezes, como instruíra o bilhete, e uma voz grave respondeu de dentro: "Entre, filho de Exu." Ele abriu o caminho. A sala era iluminada por velas vermelhas e azuis, e o cheiro de arruda queimada quase me fez tossir. No centro, uma mulher de turbante branco e saia rodada me encarou. Seus olhos eram 2 facões afiados. "Já esperava você", disse ela, apontando para um banco de madeira. A máscara do homem sem sombra não perdoa os desatentos. "Como?" comecei, mas ela interrompeu com um gesto. "Perguntas depois. Agora silêncio." Ela acendeu um charuto e soprou a fumaça em minha direção. O aroma amargo de guiné picante encheu o ar.
Com movimentos precisos, desenhou símbolos no chão com farinha de milho e sal grosso, enquanto cantarolava em Yorubá. Eparrei, Oyá, Eparrei, Omulu. Foi quando as velas tremeram. O homem sem sombra surgiu na porta, silencioso como sempre. Desta vez, trazia nas mãos uma máscara com meus olhos, brancos e sem pupilas. A mãe de santo ergueu um punhado de pipoca e gritou: "Volte para onde não tem nome!" Jogou os grãos no chão e eles estouraram como fogos, liberando uma fumaça branca que envolveu a criatura. Ele recuou, soltando um ruído que não era humano, um cruzamento entre um assobio e um gemido. "Agora!" a mãe de santo ordenou, jogando uma mistura de ervas sobre mim. "Arranque a máscara!" A dor foi como ter o rosto esfolado por dentro. Gritei, mas minhas mãos obedeceram, puxando o couro que grudara em minha carne. Sangue quente escorreu pelo pescoço e por um instante vi dois rostos no chão, o meu e o da máscara, que se contorcia como um animal ferido. O homem sem sombra avançou, estendendo a mão em minha direção, mas a mãe de santo interpôs-se entre nós, erguendo um espelho coberto por um pano negro. "Se olhe, assombração!" Ela rugiu, arrancando o pano. A criatura parou. No reflexo do espelho, ela não estava sozinha. Centenas de figuras sem rosto se amontoavam atrás dela, todas de terno preto, todas segurando máscaras. O homem sem sombra levou as mãos ao que seria o rosto e soltou um urro que fez as velas se apagarem. Quando a luz voltou, ele havia desaparecido. A máscara, agora solta no chão, desintegrou-se em pó. No lugar restaram apenas fios de cabelo grisalhos e uma foto antiga. Um homem sorridente, de terno preto, segurando a mesma máscara em uma rua de Salvador. A data no verso, 1954. "Ele foi o primeiro", a mãe de santo disse, recolhendo a foto. "Um artista que quis ser imortal, virou escravo da própria vaidade." Toquei o rosto. A pele estava crua, marcada por cicatrizes em padrões geométricos, mas a máscara havia ido embora. "E o homem sem sombra?" perguntei, a voz ainda trêmula. "Ele voltará", ela respondeu, cobrindo o espelho novamente. "Mas você agora sabe o que ele é, um espinho na carne do mundo. Só dói se você der atenção." Antes de sair, ela me entregou um colar de contas pretas e vermelhas. "De Exu, para proteger seus caminhos, e não use máscaras no próximo carnaval." Saí dali, sentindo o peso da noite um pouco mais leve, mas no caminho de volta, jurei ver vultos de terno nos becos, sempre de costas, sempre segurando algo brilhante nas mãos. Levei 2 semanas para conseguir olhar no espelho sem tremer. As cicatrizes no meu rosto formavam padrões geométricos em relevo, como queimaduras de cigarro feitas por mãos obsessivas. Meus amigos de São Paulo brincavam que eu tinha virado o Zorro do carnaval. Mas nenhuma piada apagava o fato. Eu não tinha sombra. Pior eram as fotos. Naquelas tiradas durante o bloco, minha figura aparecia borrada, como se a câmera se recusasse a me focar. Em uma delas, porém, havia algo novo. Uma mancha escura atrás de mim, separada do meu corpo, parada exatamente onde o homem sem sombra estivera. Mostrei para Luana, que empalideceu. "Photoshop tá bugado, né?" Ela riu nervosa, mas apagou a foto imediatamente. Foi no Arquivo Público da Bahia que encontrei a confirmação. O artigo de jornal era curto, datado de 12 de março de 1954. Artista de carnaval desaparece após desfile polêmico. Carlos Eduardo Viana, conhecido por suas máscaras macabras, sumiu após usar uma criação amaldiçoada no bloco Maré do Diabo. Testemunhas afirmam tê-lo visto seguindo um homem de terno para os lados do mercado modelo. A foto anexada era a mesma que a mãe de santo me mostrara. Um homem de bigode fino sorrindo, com uma máscara de couro nas mãos. A mesma que eu usara. Voltei ao Farol da Barra em uma noite calma, meses depois do carnaval. O mar estava escuro e o vento carregava o eco distante de um tambor. Sentei na mesma esquina onde comprara a máscara e fechei os olhos.
Não aprendeu, né? Disse uma voz áspera. Era o mendigo que dormia ali, agora sentado em um colchonete sujo. Voltei só para entender, respondi, acendendo um cigarro. Ele cuspiu no chão, desenhando um círculo com a ponta do pé. O Carlos também voltou, uma semana antes de sumir. Disse que a máscara falava com ele, contava segredos. O mendigo apontou para minhas cicatrizes. Você escapou, mas o preço tá aí. Que preço? Sua sombra. Ele riu, mostrando gengivas inchadas. O homem sem sombra não gosta de ficar sozinho. Naquela noite, sonhei com Carlos. Ele estava em um salão cheio de espelhos, todos cobertos por panos negros, costurando uma máscara no próprio rosto. Quando me viu, sussurrou: cuidado com as fotos. Elas mostram o que ele ainda quer. Acordei com o telefone tocando. Era Rafael, eufórico. Dani, o povo aqui está planejando o carnaval do ano que vem. Vamos fazer grupo para Salvador de novo? Não, respondi secamente antes de desligar. Mas a pergunta ficou ecoando. Abri o álbum de fotos no celular e percorri as imagens daquela noite. Em todas, a mesma mancha escura atrás de mim. Em uma, porém, havia um detalhe novo. A silhueta estava mais próxima e suas mãos pareciam segurar algo alongado. Uma máscara. 1 ano depois, voltei a Salvador. Não pelo carnaval, mas por trabalho. Uma campanha publicitária para uma marca de cerveja. Ironia do destino, pensei, ao ver os trios elétricos passarem pelo farol da Barra enquanto eu filmava um comercial. Na última noite de gravação, o diretor insistiu em fazer tomadas noturnas. Precisamos da energia da multidão, ele disse. Enquanto ajustava o equipamento, ouvi o familiar samba reggae do bloco Os Bambas do Porto. Os tambores ecoavam como um chamado e por um instante jurei ver o velho vendedor de máscaras na esquina. Foi no monitor de vídeo que o vi novamente. Estávamos filmando uma cena com dançarinos vestidos de azul e prata quando algo me fez congelar. No canto superior direito da tela, entre os refletores, ele estava. O homem sem sombra, de terno impecável, agora com um rosto que conhecia bem. O meu. Seus olhos brancos fitaram a câmera e em suas mãos ele segurava uma máscara fresca, ainda úmida de tinta vermelha. Desta vez, porém, o rosto esculpido não era o dele. Era o de Rafael, meu amigo que insistia em voltar ao carnaval. Desliguei o monitor e corri até o banheiro do estúdio. No espelho, minhas cicatrizes latejavam e a sombra que eu não tinha mais se arrastou pelo chão, independente de mim, até a porta. Tum-tum, tum-tum. Os tambores lá fora aceleraram e por trás de mim a imagem refletida vi dezenas de homens sem sombra desfilando em fila, cada um com o rosto de alguém que conhecia. O último carregava uma máscara em branco, sem detalhes, e sussurrou com minha própria voz: "Saudades, Daniel!" Saí do estúdio e caminhei até a orla, onde as ondas apagavam o som dos tambores. No bolso, o colar de Exu quebrara-se em 2 partes. Até hoje, não sei se voltei a São Paulo, ou se algo vestiu minha pele e decidiu ficar.